Quando você tiver a oportunidade, leia os evangelhos e leia Atos dos Apóstolos, circulando sempre que aparecer a palavra Pedro. Você verá que São Pedro, ele está presente em todos os momentos essenciais. E que Pedro, ele vai assumindo um caráter de líder, um caráter de primeiro, naquilo que nós chamamos de colégio apostólico, que são os 12 apóstolos. Pedro é chamado de primo inter pares. O que é isso? É o primeiro entre os irmãos. O Papa, ele é um bispo. É um bispo igual ao nosso bispo, Dom Tarcísio. Mas para ser bispo da igreja primária, que é a igreja patriarcal de Roma, é necessário que este bispo seja também um cardeal, que são assessores do Romano Pontífice. E quando o cardeal é eleito bispo da cidade de Roma, ele se torna um irmão entre os bispos, mas aquele que tem a primeira voz. Por isso que se diz que o Papa é o primo inter pares. Ele é o primeiro entre os irmãos. Ele é o ponto de unidade entre a igreja do mundo inteiro. O rebanho católico romano, segundo o último censo, foi calculado em 1,2 bilhão de fiéis. Imagine o peso do ombro do Santo Padre. Ele faz a ligação total com Cristo. Não há uma ligação direta com a igreja se nós não estamos sob a autoridade do Santo Padre. O Papa não é apenas uma figura representativa, não é apenas o chefe da igreja, não é apenas o nosso líder espiritual, mas ele é a ligação íntima e primordial com a única igreja fundada sobre São Pedro. Um dia você terá a graça, se é um dos seus sonhos, de conhecer a cidade eterna, que é Roma. Indo a Roma e não ver o Papa, é a melhor coisa de não ir. E você então irá ao Vaticano e vai marcar uma audiência na Praça de São Pedro com o Romano Pontífice. É algo inimaginável. Faltam-me palavras para passar para vocês a alegria que nós temos em estar no coração da igreja, vendo o Papa, como ele passou perto dos padres que estavam na frente, a 1,5 m, 2 metros, sabendo que ali está a figura central da ligação com Cristo. E o coração ainda bate mais forte quando você entra pela primeira vez na Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo. Quem conhece a Basílica de Aparecida, cabem 3 basílicas de Aparecida de comprimento e 2 de altura. É fora do comum a grandiosidade. Está escrito em cima do túmulo de São Pedro, onde se ergue o grandioso baldaquino de Bernini: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É em cima do túmulo de Pedro que o Papa continua celebrando as missas. Depois que você conhece a Basílica Papal, você vai descer a cripta, onde estão os túmulos de vários e vários papas. O coração da gente bate especial 2 motivos. Primeiro, quando você vê o túmulo de João Paulo II. Aí o coração bate, nós rezamos, choramos, nos abraçamos. Um homem muito santo, que conduziu a nossa igreja por anos. Mas nada igual quando você passa no maior túmulo, um túmulo central, com vidro blindado, vários castiçais, um ícone bizantino e escrito no século II: Sepulcro Sancti Petri Apostoli. Sepulcro de São Pedro, meu filho, não há quem não chore. Não há quem não se emocione. Quando você vê o túmulo de Pedro, você está vendo o túmulo daquele no qual Cristo edificou a sua igreja. E as emoções não param por aí. Quando você sai da Basílica Papal e você vai para a Basílica de São Paulo, extramura, fora dos muros do Vaticano, lá está o túmulo de São Paulo, o grande pregador. Meus irmãos, é claro que nós não estamos aqui com um discurso, não é, que todos vão. Mas seria bom que, se pelo menos a pessoa não tem esse sonho, ou se a pessoa se vê muito longe de realizar isso, que a pessoa se fundamentasse com uma leitura sólida a respeito da origem da nossa fé cristã católica. Quando você vai a Roma, pelo menos eu como padre, olha, eu como padre, eu estudei, tive um caminho parecido com o que o Pedro esteve, estive em Mariana, depois cursei teologia, sempre fui apaixonado pela igreja, sempre fui um defensor do catolicismo, sempre tentei fazer aquilo que o Santo Padre pede, sempre a minha igreja, mas não tinha noção do tamanho da nossa igreja e da importância do catolicismo quando você vai a Roma e contempla uma liturgia vaticana. Quando você contempla a organização do coração da nossa igreja. Meus irmãos, estamos a anos-luz das demais igrejas protestantes. É uma coisa fora do comum. Você respira história. Você vê as colunas de Roma antiga, os túmulos dos mártires, o Coliseu, onde vários cristãos tiveram a cabeça cortada, tiveram o ventre aberto e não renunciaram à fé em Jesus Cristo. Você bebe da origem da nossa igreja. E nós devemos olhar hoje, abro parênteses, para a igreja com um olhar carinhoso. Tudo na nossa vida, ela tem pelo menos 2 lados. Há muitas pessoas que olham para a igreja e a veem como uma estrutura pesada. Muitos olham a igreja com olhos de muita reserva, pelos ministros que estão à frente serem celibatários, não serem casados. De vez em quando aparece na mídia os escândalos de pedofilia e tantos outros pecados horrorosos que são cometidos dentro da igreja. E são realidades palpáveis, porque a igreja não é feita de santos, a igreja é feita de homens. Mas ao mesmo tempo,
que no colégio dos 12, Jesus escolheu os 12 e um o traiu, que é Judas. Nós não podemos olhar a igreja e julgar a igreja através de Judas. Tem muito João que ama Jesus e que tenta levar uma vida na palavra. Tem muito Pedro que se transforma num pregador da palavra e tenta levar o povo a Deus. A mesma igreja onde estão os pedófilos, aqueles que não aguentam o celibato, onde estão tantos escândalos, é esta mesma igreja que se encontra Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Edith Stein, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. É nesta mesma igreja que nós estamos. Depende qual dos lados nós queremos estar. Se nós somos do rebanho de Judas, o traidor, ou se nós estamos com Pedro, que apesar de ter negado Jesus 3 vezes, atesta o seu amor trinitariamente. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Este texto bíblico é um texto pós-pascal, depois que Jesus tinha ressuscitado. Antes foi o texto que nós ouvimos na celebração de hoje. Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi uma definição categórica de Pedro. E Jesus elogia. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. O nome dele é Simão. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Olha o jogo, que maravilha. Pedro disse, tu és o Messias. E Jesus diz, tu és Pedro. Mudou o nome de Simão para Pedro. É por isso que o Papa, quando ele vai assumir o papado, primeira coisa que o cardeal Carmelengo pergunta para o cardeal que foi eleito Papa: você aceita? Segunda pergunta que se faz: qual é o nome que você quer ser chamado? Você não pode ter o seu nome, você tem que mudar o nome. O Papa escolhe então um nome. Se aquele nome foi a primeira vez que foi escolhido, vem o algarismo primeiro. Se já houve outros papas com o mesmo nome, vão contar quantos nomes tiveram e vem o algarismo. Eu trouxe para vocês, meus irmãos, e eu vou colocar também no site para que você possa copiar, padrecristianchancar.com.br. Isto é história. Eu não estou aqui fazendo um discurso apenas apologético irracional, mas eu estou dando para você provas históricas, provas materiais da origem do catolicismo em Pedro e Paulo. Nós temos aqui, a lista de todos os papas. Então nós temos o primeiro papa, São Pedro. Então nós temos aqui o local da origem e o término do pontificado. Então São Pedro terminou seu pontificado em 67, nasceu na Galileia. Depois vem o São Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, e vamos embora. Aí até chegar nos papas que nós lembramos, pelo menos da história mais moderna, né? A primeira leitura vai mostrar como a igreja sempre tratou a figura de Pedro, a figura do Papa. Está no versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. É por isso que toda missa que você participar, seja no Brasil, seja no exterior, seja nas grandes matrizes ou nas pequeninas capelas, seja com um padre mais culto ou um padre mais humilde, toda missa que você participar, você vai escutar: oferecemos essa santa missa pelo Santo Padre, o Papa. A igreja pegou dos Atos dos Apóstolos este carinho especial para com o Romano Pontífice, que é esta oração que a igreja eleva a ele. Jesus dá para Pedro a previsão. Versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Você sabe o que significa Simão em hebraico? A origem? Simão significa maçaneta. É aquilo que se move fácil. Pedro é pedra. Simão, você não vai ser mais uma maçaneta. Você vai ser uma pedra. E olha que não é um pedregulho não, meu filho. É uma pedra daquela boa. Porque sobre ti eu vou edificar a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. É por isso que sempre que você ver na igreja uma tiara, que é aquela coroa do Papa, com 2 chaves cruzadas, é um símbolo do papado. São as chaves que Jesus entregou para São Pedro. É o poder temporal, o poder sobre toda a igreja, e o poder espiritual, de ligar no céu aquilo que Deus ligaria também na terra. Depois da ressurreição de Jesus, naquela pesca milagrosa, que eu não vou estender, Pedro, ele vem para a praia, e depois que ele comeu o peixinho que Jesus fritou, começa o diálogo. Pedro, tu me amas mais do que esses? E a pergunta é dirigida 3 vezes. E a última Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Conduz o meu rebanho. Jesus não disse que ele era o bom pastor? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. Ela não segue um estranho, antes foge dele, porque o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida plena. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Neste texto de Pedro, o pastor tem um báculo. Jesus pega o báculo, entrega o báculo para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas, conduz os meus cordeiros.
O que aconteceu aí? Jesus está passando para Pedro o governo de toda a igreja. Depois disso, Jesus é levado aos céus, o Espírito Santo desce e São Pedro já toma frente, ele faz o primeiro discurso apostólico. Ele fala de tudo o que aconteceu. E se você for lendo daí para frente, Pedro sempre tem a última palavra. Tanto que na segunda leitura da missa de ontem, na segunda leitura, no versículo 18, Paulo diz: 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Cefas é Kefas, é pedra, é Pedro. Então São Paulo pregava, mas ele foi ter com Pedro para lhe pedir orientação, para lhe pedir uma aprovação. Então desde o início da igreja, a igreja caminha olhando para Roma, onde está o túmulo do primeiro Papa, e continuam os seus sucessores. Não sei se vocês sabem, Pedro, quando foi preso, e quando Pedro foi condenado a morrer, ele foi condenado à cruz. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele não se sentiu digno de morrer como Jesus. É por isso, meus irmãos, que algumas igrejas em Roma e alguns locais que o Papa vai, o trono papal, ele tem uma cruz de cabeça para baixo. As pessoas olham, principalmente membros de seitas e muitas anticatólicas, eu já vi muito isso na internet, eles colocam essa foto, colocam uma setinha na cruz e diz: prova de que o Papa é o anticristo. A cruz de cabeça para baixo significa a derrotada do cristianismo. Não conhecem história. A cruz de cabeça para baixo nos lembra o martírio de São Pedro. Ele não foi digno de morrer como Jesus, mas a cruz dele foi de cabeça para baixo. Por que nós falamos que a igreja é una? Porque existe uma só doutrina, um só culto e um só governo. Quando Jesus olhou para Pedro e disse para ele: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas. A igreja é esposa de Cristo. E Cristo, pois que ele não é mulherengo, ele não tem várias mulheres, ele tem uma esposa só. E a esposa de Cristo é a igreja. É a noiva que se enfeita para o cordeiro. Uma só doutrina. Mateus 12:30. Quem não está comigo é contra mim. Efésios 4, versículo 3. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Jesus rezou: Pai, eu rezo para que eles sejam um, como eu e tu somos também um. A unidade. O Papa é o ponto da unidade. Gálatas 1:7. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos, que seja excomungado. Isso está na Bíblia, meu irmão. Gálatas 1:7. Se alguém anunciar para você um evangelho diferente do que o evangelho que a igreja apostólica anuncia, que seja excomungado. Unidade de culto. 1 Coríntios 10:17. Há um só pão, um só corpo, embora muitos, visto que participamos todos do único pão. Não é achismo, não é invenção, não é historinha, mas é uma doutrina muito bem fundada, muito bem sólida. O católico deve estar sempre perto do Papa, escutá-lo, apoiá-lo, rezar por ele nas suas intenções. Não podemos romper a unidade católica, todos com o Papa. De fato, para estar em plena comunhão com a Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, é preciso professar a mesma fé, celebrar os mesmos sacramentos e estar unidos à hierarquia, cujo ponto principal é o Santo Padre. O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, que Jesus constituiu como perpétuo e visível fundamento da unidade. É o pastor da Igreja Universal. Tem a missão de confirmar a todos na fé, continuando a mesma tarefa que Jesus confiou a Pedro, o primeiro Papa. Todo católico, além de conhecer e viver a palavra de Deus, de dar testemunho da sua fé em Cristo, de participar da comunidade eclesial, espaço de testemunho, de serviço, de diálogo, de anúncio, ama e respeita o Papa. Os bispos, como seus legítimos pastores, ora por eles. E com eles continuam edificando, nos tempos de hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um texto publicado no Jornal da Santa Sé.